Olá, Gil aqui. Vou dar prosseguimento à leitura de Páscoa. Já fizemos a oração no primeiro vídeo. São leituras de capítulos, então é um pouquinho extenso. Eu vou ler todas as. Isso aqui é uma cópia, né? Eu acho que a tradução do aramaico é melhor feita na Bíblia Protestante, então eu anotei os dias especiais, né? E tem aqui dia de Páscoa. Então eu vou ler todas a tudo que é referente ao dia da Páscoa, tá? Primeiro é Êxodo 12. Vou respeitar minha Bíblia que diz Jeová, Yahweh, o tetragrama sagrado, não vamos discutir o nome de Deus, por gentileza. Então Jeová disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a Assembleia de Israel: no dia deste mês, cada um deve pegar um cordeiro para a sua família, um cordeiro por casa. Mas, se a família for pequena demais para comer o cordeiro, então eles o comerão na sua casa junto com seu vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Ao fazer o cálculo, determinem quanto do cordeiro cada um comerá. O animal deverá ser sadio, macho de 1 ano. Podem escolher um carneirinho ou um cabrito. Ele será guardado até o dia 14 deste mês e toda a congregação de Israel o abaterá entre o pôr do sol e a noite. Pegarão um pouco do sangue e o aspergirão nas laterais e na viga superior da entrada das casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne. Devem assá-la no fogo e comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Tem uma passagem sobre o fermento dos fariseus. Maledicência, fofoca. Não comam nada dessa carne, nem crua, nem cozida em água. Assem o animal inteiro no fogo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras. Não guardem nada para a manhã seguinte, mas, se sobrar alguma coisa na manhã seguinte, deve ser queimado no fogo. É deste modo que devem comê-lo, com o cinto na cintura, as sandálias nos pés e o bastão na mão. E devem comê-lo às pressas. É a Páscoa de Jeová, pois naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei todo o primogênito na terra do Egito, desde homens até animais, e executarei o julgamento contra todos os deuses do Egito. Eu sou Jeová. O sangue servirá de sinal para vocês nas casas em que estiverem. Eu verei o sangue e passarei por vocês por alto, e a praga não virá sobre vocês para destruí-los quando eu golpear a terra do Egito. Esse dia será para vocês um dia de recordação. Celebrem-no com festividade para Jeová por todas as suas gerações. Vocês devem celebrá-lo, pois é um decreto permanente. Vocês devem comer pães sem fermento por 7 dias. Sim, no primeiro dia devem retirar o fermento das suas casas, pois a pessoa que comer algo que tenha fermento, do primeiro ao 7º dia, será eliminada de Israel. No primeiro dia realizarão um santo congresso, e no 7º dia outro santo congresso. Não se deve fazer nenhum trabalho nesses dias, só poderão preparar o que cada um precisar para comer. Celebrem a festividade dos pães sem fermento, pois nesse mesmo dia tirarei as suas multidões da terra do Egito. E guardem esse dia por todas as suas gerações, isso é um decreto permanente. Vocês devem comer pães sem fermento no primeiro mês, do anoitecer do dia 14 do mês até o anoitecer do dia 21 do mês. Por 7 dias não se deve achar nenhum fermento nas suas casas.
porque a pessoa que comer algo que tenha fermento, seja estrangeira, seja israelita de nascimento, será eliminada da Assembleia de Israel. Vocês não devem comer nada que tenha fermento. Em todas as casas devem comer pães sem fermento. Moisés chamou prontamente todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham um animal do rebanho para cada família e abatam o sacrifício pascual. Depois mergulhem um feixe de isopo no sangue. Isopo é uma erva. A Santa Hildegarda fala muito dessa erva. Tempera frango com isso. O animal do rebanho para cada família, batam depois, mergulhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e marquem com sangue a viga superior e as duas laterais da entrada da casa, e nenhum de vocês deve sair de casa até o amanhecer. Então, quando Jeová passar para ferir os egípcios e vir o sangue na viga superior e nas laterais das entradas, Jeová certamente passará por alto a entrada e não permitirá que a praga da morte entre nas suas casas. Celebrem essa ocasião. Isso é um decreto permanente para vocês e para os seus filhos. Quando vocês entrarem na terra que Jeová lhes dará, assim como ele declarou, realizem essa celebração. E quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa esta celebração para vocês, respondam: é o sacrifício da Páscoa para Jeová, que passou por alto as casas dos israelitas no Egito, quando feriu os egípcios, mas poupou as nossas casas. Então o povo se curvou e se prostrou, e os israelitas fizeram assim como Jeová havia ordenado a Moisés e a Arão. Fizeram exatamente assim. Então, à meia-noite, Jeová matou todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que estava sentado no trono, até o primogênito do cativo que se achava na prisão, e todo o primogênito dos animais. Naquela noite, Faraó se levantou, assim como todos os seus servos e todos os outros egípcios, e houve um grande clamor entre os egípcios, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Ele chamou imediatamente Moisés e Arão à noite e disse: saiam já do meio do meu povo, tanto vocês como os outros israelitas. Vão e sirvam a Jeová, assim como disseram. Levem também os seus rebanhos de ovelhas e de bois, assim como disseram, mas abençoem também a mim. E os egípcios começaram a pressionar o povo para que saíssem depressa do país, pois diziam: a bem dizer, já estamos todos mortos. Então o povo levou a massa de pão ainda sem fermento e sobre os ombros levou as assadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas fizeram o que Moisés lhes havia falado e pediram aos egípcios artigos de prata e de ouro, bem como roupas. Jeová deu ao povo favor aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhe deram o que pediram, e eles despojaram os egípcios. Os israelitas partiram então de Ramsés para Sucote em cerca de 600.000 homens a pé, além das crianças, e com eles também um grande número de não-israelitas, bem como grandes rebanhos de ovelhas e de bois. Com a massa que levaram do Egito, eles começaram a assar pães redondos sem fermento. Eram sem fermento porque eles haviam sido expulsos do Egito tão de repente que não tiveram tempo de preparar provisões para si. O tempo de morada dos israelitas que moraram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todas as multidões de Jeová saíram da terra do Egito. Essa é uma noite em que celebrarão o fato de que Jeová os tirou da terra do Egito. É uma noite em que todo o povo de Israel deve celebrar para Jeová por todas as suas gerações. Jeová disse a Moisés e Arão: esta é a lei referente à Páscoa. Nenhum estrangeiro pode comer da refeição pascual, mas se alguém tiver um escravo que foi comprado com dinheiro, este deve ser circuncisado. Só então ele poderá comer dela. O colono e o trabalhador contratado não podem comer dela. O cordeiro deve ser comido numa única casa.
Não leve nada da carne para fora da casa, nem quebre nenhum dos ossos. Toda a Assembleia de Israel deve celebrar a Páscoa. Se um estrangeiro que mora entre vocês quiser celebrar a Páscoa para Jeová, todos os do sexo masculino da casa dele deverão ser circuncidados. Só então ele poderá se aproximar para participar da celebração, e ele se tornará como um israelita de nascimento, mas nenhum incircunciso pode comer dela. A mesma lei será aplicada tanto ao israelita como ao estrangeiro que mora entre vocês. Portanto, todos os israelitas fizeram assim como Jeová havia ordenado a Moisés e Arão. Fizeram exatamente assim. Naquele mesmo dia, Jeová tirou os israelitas e as suas multidões da terra do Egito. Segunda leitura, Mateus 28. Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver a sepultura. Um grande terremoto tinha ocorrido, pois o anjo de Jeová havia descido do céu, chegado ao túmulo e rolado a pedra, e ele estava sentado sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e sua roupa era branca como a neve. Com medo dele, os vigias tremeram e ficaram como que mortos. Mas o anjo disse às mulheres: Não tenham medo, pois eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi morto na estaca. Ele não está aqui, pois foi levantado, assim como ele tinha dito. Venham, vejam o lugar onde ele estava deitado. Depois vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele foi levantado dentre os mortos e agora está indo adiante de vocês para a Galiléia. Ali o verão. Isso é o que eu vim lhes dizer. Assim, deixando rapidamente o túmulo memorial, com temor e grande alegria, correram para contar isso aos discípulos dele. Nisto, Jesus foi ao encontro delas e disse: Bom dia. Elas se aproximaram, abraçaram os pés deles e lhes prestaram homenagem. Jesus lhes disse então: Não tenham medo. Vão, contem isso a meus irmãos para que eles vão para a Galiléia e ali me verão. Enquanto elas estavam a caminho, alguns guardas foram à cidade e comunicaram aos principais sacerdotes tudo o que tinha acontecido. Depois de estes terem se reunido com os anciãos para decidir o que fazer, deram aos soldados uma boa quantidade de moedas de prata e disseram: Digam, os discípulos dele vieram de noite e o furtaram, enquanto estávamos dormindo. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e vocês não precisarão se preocupar. Assim, eles pegaram as moedas de prata e fizeram como lhes mandaram. E essa história se tem espalhado entre os judeus até os dias de hoje. No entanto, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia indicado, Quando o viram, curvaram-se diante dele, mas alguns duvidaram. Jesus se aproximou e lhes disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei, e saibam que eu estou com vocês todos os dias até o final do sistema de coisas. Leitura número 3, Lucas 24.
No primeiro dia da semana, porém, elas chegaram bem cedo ao túmulo, levando os aromas que tinham preparado. Mas viram que a pedra da entrada do túmulo havia sido rolada, e quando entraram não acharam o corpo de Jesus Cristo. Enquanto estavam perplexas com isso, 2 homens de roupa brilhante apareceram ao lado delas. As mulheres ficaram com medo e mantiveram a cabeça voltada para o chão. Então os homens lhes disseram: Por que estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas foi levantado. Lembrem-se de que, enquanto ainda estava na Galiléia, ele lhes disse que o Filho do Homem tinha de ser entregue a pecadores, ser morto na estaca e no terceiro dia ser levantado. E elas se lembraram das palavras dele, então voltaram do túmulo e contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres com elas contaram essas coisas aos apóstolos. No entanto, essas declarações pareciam tolice para eles e eles se recusavam a acreditar nas mulheres. Mas Pedro se levantou e correu para o túmulo, e inclinando para frente, viu somente os panos de linho. Assim, ele foi embora, perguntando-se o que poderia ter ocorrido. Mas aconteceu naquele mesmo dia que 2 deles estavam viajando para uma aldeia chamada Emaús, a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e estavam conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam essas coisas, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Sobre o que é que vocês estão conversando enquanto caminham? E eles pararam com o rosto triste. Em resposta, aquele chamado Cleopas lhes disse: Será que você é um estrangeiro que vive sozinho em Jerusalém e não sabe das coisas que ocorreram lá nesses dias? Ele lhes perguntou: Que coisas? Responderam: As coisas a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras perante Deus e todo o povo. E os nossos principais sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o pregaram na estaca. Mas nós esperávamos que esses homens esse homem fosse aquele que ia livrar Israel. E além de tudo isso, este já é o 3º dia desde que essas coisas ocorreram. Também algumas mulheres entre nós nos deixaram pasmados porque foram cedo ao túmulo, e quando não acharam o corpo dele, voltaram dizendo que haviam tido também uma visão sobrenatural de anjos que disseram que está vivo. Então, alguns dos que estavam conosco foram ao túmulo e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Assim, ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram a crer em todas as coisas faladas pelos profetas. Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes as coisas a respeito de si mesmo em todas as Escrituras. Por fim chegaram perto da aldeia para a qual viajavam, e ele fez como se fosse viajar para mais longe. Mas eles insistiram que ele ficasse, dizendo: Fique conosco, porque já está anoitecendo e o dia está quase terminando. Em vista disso, entrou para ficar com eles, e enquanto estava
comendo com eles, pegou o pão, deu graças, partiu-o e começou a dá-lo a eles. Com isso, os olhos deles foram plenamente abertos e eles o reconheceram. Mas ele desapareceu diante deles e disseram um ao outro: Não sentíamos arder o coração dentro de nós quando ele nos falava na estrada, ao nos abrir plenamente, e disseram um ao outro: Não sentíamos arder o coração dentro de nós quando ele nos falava na estrada, ao nos abrir plenamente as Escrituras? Eles se levantaram, então, naquela mesma hora, voltaram a Jerusalém e encontraram os 11. E os que estavam com eles reunidos estavam dizendo: De fato, o Senhor foi levantado e apareceu a Simão. Então contaram o que tinha acontecido na estrada e como eles o reconheceram quando ele partiu o pão. Enquanto ainda falavam dessas coisas, o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Que a paz esteja com vocês. Mas eles, espantados e com medo, pensaram que estavam vendo um espírito. De modo que ele lhes disse: Por que estão aflitos e por que surgem dúvidas no seu coração? Vejam minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, pois um espírito não tem carne nem ossos, assim como vocês veem que eu tenho. E ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não acreditavam de tanta alegria e surpresa. Então ele lhes disse: Vocês têm algo para comer? Então lhe entregaram um pedaço de peixe assado, e ele o pegou e comeu diante dos olhos deles. Quem nunca comeu peixe com pão e um fiozinho de azeite, fica aí minha dica pascual. Ele lhes disse então: Estas são as minhas palavras que lhes falei enquanto ainda estava com vocês, que todas as coisas escritas a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos têm de se cumprir. Então ele abriu a mente deles para que compreendessem o significado das Escrituras e lhes disse: Está escrito que o Cristo sofreria e no terceiro dia seria levantado dentre os mortos, e que, em seu nome, se pregaria arrependimento para o perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês serão testemunhas dessas coisas, e saibam que enviarei sobre vocês o que foi prometido pelo meu Pai. Vocês, porém, permaneçam na cidade até serem revestidos de poder vindo do alto. Então ele os levou para fora até Betânia, ergueu as mãos e os abençoou. Então, enquanto os abençoava, foi separado deles e levado para o céu. E se curvaram diante dele e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam constantemente no templo, louvando a Deus. Leitura número 4. João 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena chegou cedo ao túmulo enquanto ainda estava escuro e viu que a pedra já havia sido retirada do túmulo. Assim ela foi correndo ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e lhes disse: Retiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram em direção ao túmulo. Os dois começaram a correr juntos, mas o outro discípulo correu mais rápido que Pedro e chegou ao túmulo primeiro. Inclinando-se para frente, ele viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Depois, Simão Pedro, que o seguia, chegou também, entrou no túmulo e viu os panos de linho deixados ali.
O pano que tinha sido posto na cabeça dele não estava mais ali com as outras faixas, mas estava enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e acreditou, porque eles não entendiam a passagem das Escrituras que dizia que ele tinha de ser levantado dentre os mortos. Então, os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou chorando ao lado de fora, perto do túmulo. Enquanto chorava, ela se inclinou para frente a fim de olhar para dentro do túmulo e viu 2 anjos de branco sentados no lugar onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles perguntaram a ela: Mulher, por que está chorando? Ela lhes respondeu: Levaram embora o meu senhor e não sei onde o colocaram. Depois de dizer isso, ela se virou e viu Jesus em pé ali, mas não percebeu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela lhe disse: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei embora. Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei embora. Mas Jesus lhe disse: Maria. Voltando-se para ele, ela disse: Rabone, que significa instrutor em hebraico. Rabone. Jesus disse: Pare de me segurar, porque ainda não subi para o Pai, mas vá aos meus irmãos e diga-lhes: Eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e levou a notícia aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou a eles o que ele tinha lhe dito. Já era tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, e as portas do lugar onde os discípulos se encontravam estavam trancadas por medo dos judeus. Jesus apareceu então no meio deles e lhes disse: Que a paz esteja com vocês. Depois de dizer isso, ele lhes mostrou suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Jesus lhes disse novamente: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebam Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estão perdoados. Se não perdoarem os pecados de alguém, eles não estão perdoados. Mas Tomé, um dos 12, que era chamado Gêmeo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então, os outros discípulos lhe disseram: Nós vimos o Senhor, mas ele lhes disse: Nós vimos o Senhor, mas ele lhes disse: Tomé, se eu não vir as mãos dele, se eu não ver, né? Se eu não vir nas mãos dele a marca dos pregos, não colocar o dedo na marca dos pregos e não colocar a mão no lado dele, de modo algum acreditarei. 8 dias depois, seus discípulos estavam novamente reunidos e Tomé estava com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus apareceu no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: Coloque o dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e acredite. Em resposta, Tomé lhe disse: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Você acreditou porque me viu? Felizes os que não viram, mas mesmo assim acreditaram.
Certamente, Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, os quais não estão escritos neste rolo. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, por crerem, tenham vida por meio do nome dele. Leitura número 5, Atos 10, do 34 a 43. Em vista disso, Pedro começou a falar. Ele lhe disse: Agora eu entendo claramente que Deus não é parcial. Mas em toda a nação ele aceita aquele que o teme e faz o que é direito. Ele enviou sua palavra aos filhos de Israel, declarando-lhes as boas novas de paz por meio de Jesus Cristo. Este é Senhor de todos. Vocês sabem de que assunto se falava em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou sobre Jesus, que era de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda a região fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém. Mas eles o mataram, pendurando-o num madeiro. Deus o levantou no terceiro dia e permitiu que ele aparecesse, não a todo o povo, mas a testemunhas designadas antecipadamente por Deus, a nós, os que comemos e bebemos com ele, depois que foi levantado dentre os mortos. Também ele ordenou que pregássemos ao povo e dessemos um testemunho cabal de que é ele o designado por Deus para ser juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão testemunho de que todo aquele que deposita fé nele recebe perdão de pecados por meio de seu nome. Última leitura. Salmo 33. Gritem de alegria por causa de Jeová, ó justos. É próprio que os retos lhe deem louvor. Deem graças a Jeová com a harpa. Cantem louvores a ele com um instrumento de 10 cordas. Cantem-lhe um novo cântico. Toquem com habilidade e gritem de alegria, pois a palavra de Jeová é reta. Tudo o que ele faz é digno de confiança. Ele ama a retidão e a justiça. A terra está cheia do amor leal de Jeová. Por meio das palavras de Jeová foram feitos os céus, e por meio do espírito da sua boca, tudo o que há neles. Ele junta as águas do mar como numa represa. Ele põe as águas turbulentas em depósitos. Que toda a terra tema a Jeová. Que todos os que moram nela o reverenciem. Pois ele falou e tudo veio a existir. Ele deu a ordem e tudo ficou firme. Jeová desfez as tramas das nações. Frustrou os planos dos povos. Mas as decisões de Jeová permanecerão para sempre. Os pensamentos do seu coração, de geração em geração. Feliz a nação cujo Deus é Jeová, o povo que ele escolheu como sua propriedade. Jeová olha desde os céus. Ele vê todos os filhos dos homens. Do lugar onde reside, ele observa os habitantes da terra. É ele que forma o coração de todos. Examina todas as suas ações. Nenhum rei é salvo por ter um grande exército. Um guerreiro não é livrado por ter muito poder.
O cavalo é uma falsa esperança de salvação. Sua grande força não garante o livramento. Vejam, os olhos de Jeová vigiam sobre os que o temem, os que esperam no seu amor leal. Mas livrá-lo da morte, para livrá-los da morte e para preservá-los vivos em tempo de fome. Nós esperávamos em Jeová. Ele é nosso ajudador e nosso escudo. Nosso coração se alegra nele, pois confiamos no seu santo nome. Que o teu amor leal esteja sobre nós, ó Jeová, ao passo que esperamos em ti. É um salmo de Davi, quando se fingiu de louco diante de Abimeleque e, expulso por este, partiu. Uma excelente reflexão pascal. Eu assisti hoje a missa no Vaticano. Latim, ele está na árvore genealógica do português, mas é uma língua morta que também está na árvore genealógica do inglês. Então, é possível assistir à missa do Vaticano e ter acesso à liturgia que se espalha por todo o planeta nesse momento de claridade. Uma boa Páscoa para todos, que esse seja o nosso alimento espiritual.